Galera, nessa aula vamos abordar sobre os tipos de estrutura. Basicamente, a gente tem 3 tipos de estrutura. A estrutura de swing, que é a estrutura principal, onde ela direciona o mercado. Então, por exemplo, se a gente está com a nossa estrutura de swing de alta, significa que o preço está numa tendência de alta, tá? Aqui, a gente tem a estrutura sub. A estrutura de swing é a estrutura principal e a mais forte. Tá? A sub, ela significa que começou o pullback referente a essa estrutura de swing, tá? Então, basicamente, quando começa o pullback referente à estrutura de swing, a gente tem uma sub. Tudo que, como eu falei anteriormente, tudo que acontece dentro da estrutura de swing é estrutura interna. Então, tudo que acontece aqui, tanto a estrutura sub como a estrutura mino, é uma estrutura interna. Elas não têm a capacidade de modificar a tendência da estrutura de swing, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, quando o preço começa a fazer o pullback referente à estrutura de swing, onde vocês conseguem perceber que ali o preço está colocando topos e fundos cada vez mais baixos, porém ele está dentro da estrutura de swing, começou o pullback referente a essa estrutura. Então, se a gente for juntar, né, em relação ao que a gente falou, um pullback para ser considerado saudável, ele tende a estar corrigindo 50% daquela movimentação impulsiva. A estrutura sub, ela tende a estar trabalhando até os 50% da estrutura, para depois virar a estrutura mino, se de fato o preço quiser continuar naquela tendência. Então, basicamente, quando o preço vira a estrutura que até então era sub para alta, virou estrutura mino. Aqui a gente pode dizer que a mino é um indicativo de que o preço tende a continuar colocando topos e fundos cada vez mais altos. Nesse exemplo de uma tendência de alta, tudo que eu for falar vai acontecer ao contrário, tá? E também acontece em todos os times, porque o mercado ele é fractal. Então, por exemplo, se eu estou numa tendência de swing de alta, ele tende a colocar estruturas subs simplesmente para começar o pullback referente a essa estrutura principal, tá? Quando o preço bate numa zona de demanda e vira a estrutura sub que até então era de baixa, porque a expectativa, né, ele poderia muito bem continuar essa tendência. Mas a partir do momento que esse fundo é considerado forte, porque ele fez o seu trabalho de romper o topo, agora a gente vai estar trabalhando dentro de uma estrutura interna, tá? Nesse fundo e nesse topo. Eu tô botando para vocês os tipos de estruturas para que vocês tenham ciência em relação à nomenclatura, mas vocês não precisam gravar isso. O que vocês têm que entender é que tudo que acontece aqui é estrutura interna. Mesmo que ela esteja de baixa, ela não tem o poder de modificar a tendência da estrutura principal até que, de fato, esse fundo ou esse topo, né, seja levado para colocar uma nova estrutura. Então, por exemplo, se eu tenho uma movimentação dentro, é tudo estrutura interna. Só que o que eu tenho que saber? Eu tenho que entender que, de fato, se a minha estrutura interna alinha com a estrutura, a tendência da estrutura principal, então a expectativa é de uma nova estrutura que seja criada, tá? A partir do momento, igual a gente falou na aula anterior, a partir do momento que um fundo mais alto é criado que o anterior, virando a sub para minor, tá? Minor, tanto faz como você conhecer, aí a expectativa é desse topo fraco ser elevado, tá? Por exemplo, se ele não quiser continuar numa tendência de alta, então a gente não tem a mino, tá? A mino, a sub, continua sendo respeitado, porque, de certa forma, igual a gente falou, esse fundo é forte da estrutura principal e o topo é fraco, mas essas estruturas, a partir do momento que elas quebram os fundos, esses topos são considerados fortes,
tá? A gente não presume que isso aqui vai ser levado até que de fato seja, tá? De qualquer forma, a gente tem que entender a narrativa do preço. O preço simplesmente foi criando estruturas subs para começar o pullback referente à estrutura principal. Então, a expectativa do preço é de continuar colocando um topo e um fundo cada vez mais alto, tá? A partir do momento que a sub vira minor, tá? Aí a gente as probabilidades de compra, elas aumentam porque a probabilidade desse topo ser levado é grande. Pode sim o preço simplesmente não conseguir romper esse topo e trocar novamente agora para sub, tá? Aí a gente vai entender que esse fundo não teve a capacidade de romper esse topo e ele pode ser levado, o preço pode vir numa região mais abaixo ou simplesmente ele pode começar a querer trocar a tendência, igual a gente falou na aula anterior, tá? Por exemplo, se eu tenho esse topo e esse fundo, tá, sendo trabalhado, quando ele começa o pullback referente a essa estrutura, a gente tem uma estrutura sub. Tudo que acontece dentro da estrutura de swing é uma estrutura interna, tá? Pode ser sub ou minor. A sub é quando começa o pullback, ela é contra a tendência da estrutura principal. E a minor, ela é a favor, então ela vira a estrutura interna a favor daquela tendência. Então, nesse exemplo, se a gente está de baixa, com a tendência principal de baixa, a sub, ela tende a estar de alta para começar o pullback referente a essa estrutura. Então, por exemplo, ela tende a estar trabalhando aqui acima dos 50%, tá? Se ela quiser continuar caindo, ela iria virar a estrutura para baixo. Como eu falei anteriormente, se de fato o preço está querendo reverter a estrutura principal, tá? Ele em nenhum momento vira minor. Ele pode até, com exceção do que eu falei anteriormente, ele pode até virar para minor, mas se ele não conseguir romper o fundo da estrutura principal, aí aquele topo recente que foi criado, ele pode ser considerado fraco, tá? Então, ó, topo, fundo, estrutura principal, fez a sub, só que em nenhum momento virou para minor. O que ele fez? Ele simplesmente rompeu o nosso topo, tá? Lembrando que para ter estruturas de swing sendo validadas, tem que romper com o corpo da vela, somente com o pavio não basta, tá? Então, basicamente, agora a gente está trabalhando nesse fundo e nesse topo. O que o preço está fazendo? Colocando subestruturas, tá? Então, agora eu estou trabalhando nesse topo, nesse fundo, tá? O preço, simplesmente, nesse topo, nesse fundo, topo, fundo, vira. Agora a gente está para minor. Qual a expectativa do preço desse topo ser elevado? Por quê? Porque a gente está com uma estrutura de swing de alta, esse fundo fez o seu trabalho de romper o topo da estrutura anterior, tá? Então é um fundo considerado protegido, é um fundo forte, e o topo, nesse caso, seria direcionado, porque a partir do momento que ele muda de sub para minor, significa que esse fundo agora tende a levar esse topo, tá? A expectativa é essa, tá? Ele pode muito bem chegar aqui e virar novamente para sub. Então, esse fundo aqui seria considerado fraco porque não fez o seu trabalho de romper o topo, tá? Então, aqui a gente consegue perceber que estávamos trabalhando nessa estrutura de swing, tudo que acontece dentro dela, dentro desse topo e dentro desse fundo é a estrutura interna, onde eles não têm a capacidade de modificar a tendência. Então, se eu tenho uma estrutura sub, tá? Ela não tem a capacidade de romper, de modificar a minha estrutura principal para baixa, até que de fato isso aqui aconteça. Ele faça o rompimento desse fundo, tá? Então, a expectativa é de, se eu estou numa tendência de alta, fazer estruturas subs, bater numa zona de demanda e virar para minor, tá? E aqui as probabilidades de compra, elas aumentam. A gente prefere estar comprando aqui do que simplesmente ele bater numa zona de demanda com a sub ainda. Por quê? Porque a expectativa é dele bater na zona de oferta da sub, já que é um topo considerado protegido, e continuar. A partir do momento que há a troca
da sub para minor, tá? Aí as probabilidades de compra aumentam, porque eu tenho a estrutura de swing a meu favor e agora eu tenho a estrutura interna. Então, a expectativa é de rompimento desse topo. Aqui, como vocês conseguem perceber, que antes eu estava trabalhando uma estrutura sub, virou para minor e ela tende a estar ali trabalhando nas zonas de demanda e continua colocando novas minors até que, de fato, esse topo vai ser rompido. Então, agora eu tenho uma nova estrutura de swing, esse fundo e esse topo, onde ele simplesmente está colocando novas estruturas internas, que nesse caso seria a sub. Se de fato o preço quer reverter, ele não modifica a sub para minor, igual aconteceu aqui, tá? Basicamente, agora a gente está trabalhando nesse topo e nesse fundo. Se vocês, mais para frente a gente vai abordar sobre choque de forma um pouquinho mais aprofundada, tá? Se vocês perceberem que ele simplesmente modifica de sub para minor, a gente tem que juntar com aquele conceito de pullback saudável. Se ele não recuar nos 50% da minha estrutura, esse fundo aqui pode ser considerado liquidez para o futuro, porque um pullback, para ser considerado saudável, ele tende a corrigir os 50%. Tá? Se ele simplesmente modifica de sub para minor sem recuar nos 50%, então basicamente ele está querendo, né, na maioria das vezes, ele está querendo criar liquidez, com as exceções que eu disse nas aulas anteriores. Tá? Aqui a gente não vai estar querendo comprar simplesmente porque agora a gente entende esse conceito. Aqui a gente consegue perceber que não teve um pullback saudável, tá? Ele basicamente está criando liquidez para vir mais aqui embaixo, para depois, de fato, ele realmente, se ele quiser continuar colocando novas estruturas, para, de fato, querer fazer esse fundo e esse topo mais alto, tá? Então, é basicamente isso, galera. Aos poucos a gente vai juntando os conceitos e vê que cada conceito ele é muito importante, tá? Então, esses são os tipos de estrutura. A estrutura mais forte é a estrutura de swing. A sub, ela tende a ser mais forte que a minor, tá? De qualquer forma. Mas a gente tem que entender, a gente não precisa saber quais são os conceitos, a gente tem que entender qual é a estrutura principal e tudo que acontece dentro dela são estruturas internas. Aqui o nosso fluxo foi desalinhado, tá? A partir do momento que eu tenho uma estrutura interna de alta, onde ela está junto com a estrutura principal, agora eu tenho o meu fluxo alinhado, a expectativa de rompimento desse topo fraco.